Buenos dias, boa tarde, boa noite. Eu tava com saudade de vocês. A gente deu um breakzinho por causa das festas de final de ano, mas estamos de volta. E como promessa é dívida, lembra que lá atrás, no duelo dos cuscuz, não foi um duelo, foi tríplice dos cuscuz, a Carlinha gravou o cuscuz carioca e o cuscuz nordestino. E eu combinei de fazer o cuscuz paulista, só que eu deixei para depois, mas promessa é dívida, aqui tá, e vamos lá. Hoje não vai ter imigração, hoje só vai ter sabor de montão. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Cuscuz paulista é a coisa mais gostosa do universo. Ele é tão simples de se fazer que, assim, esse episódio vai ser rapidinho. E todo mundo que eu faço sempre fala: Gi, pelo amor de Deus, faça mais o cuscuz paulista. E é interessante que, além dele ser uma delícia, ele é super, assim, você pode brincar com o cuscuz. Na festa de Natal, eu fiz mini cuscuz. Eu peguei, sabe aqueles copinhos de café pequenininhos de plástico? Eu fiz a massa do cuscuz e coloquei nos copinhos. Então ele virou uma finger food. Então dá pra fazer do tamanho que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. A gente vai começar com óleo. E toda essa receita tá no meu livro, tá? Então, tem novidade sobre o livro, depois eu conto. Mas sim, a receita tá. Eu fui buscar no Google, né, alguma receita de cuscuz paulista. Falei assim, nenhum é igual ao meu. O meu é único. E realmente, procurei na Tudo Gostoso, no YouTube. E realmente o meu cuscuz, eu vou fazer o de camarão hoje, ele é diferente de todos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Coloquei o óleo, vou colocar cebola para dar uma fritadinha. Essa minha cozinha de acampamento é sempre uma delícia, gente. Estão me pedindo para eu replicar todo o meu livro da Giovana, com vídeos. E eu tô comprando essa ideia, eu achei super legal. Então provavelmente vai sair do forno, provavelmente não, vai sair do forno. Já tô dando minha palavra, eu gosto quando eu dou a palavra, porque daí eu cumpro. Pode demorar, mas eu cumpro. E a gente vai filmar receita por receita do livro, vai colocar no canal. E vamos continuar, pelo óbvio, falando sobre imigração, mas vai ter um pouquinho de toque culinário. Cebola fritando, tem uma tela aqui agora só para minha panela, isso é incrível. O cheirinho da cebola já tá aparecendo. De novo, eu não vou colocar agora a quantidade de quanto de óleo, quanto de cebola, porque tá tudo no livro e daí no final vai aparecer. Então vamos lá. Coloquei óleo, coloquei cebola. Depois disso eu vou colocar o alho, tomate, azeitona verde, sem caroço, pimentão amarelo, pimentão vermelho, milho, ervilha, palmito, molho de tomate, caldo. Eu fiz um caldo com o próprio camarão, então também é coisa simples. Deixa eu botar o alho e já explico do caldo. Eu sempre compro camarão com a cabeça e o rabo. Aí eu tiro a cabeça e o rabo, coloco na água, junto com o mirapoá. O que é mirapoá? Cebola, cenoura e salsão. E ele forma um caldinho do próprio camarão. Então não precisa gastar com tabletes. Agora eu vou colocar o tomate, tudo brunoise, picadinho. Acho que seria legal colocar os nomes técnicos também, né, gente? O que vocês acham? Tipo, o que é um brunoise, o que é um onion piqué. Eu acho que eu vou colocar isso também nesse novo projeto que vai rolar. Tomate. Aí a gente entra com pimentão. Não tem regra, pimentão amarelo. Tem quem goste de pimentão verde, mas a minha galera aqui de casa não gosta. Como a gente tá cozinhando para comer, vamos fazer do jeito que a galera gosta. Então eu coloquei primeiro pimentão amarelo. E agora eu vou pro pimentão vermelho. Ai, chato! Cozinhar sozinha, né? As meninas da câmera não podem falar comigo.
Eu vou me entrevistar. Ok, foi. Agora a gente vai entrar com a azeitona verde picada, sem caroço, picada em rodelinha. Isso é bom demais, gente. Se desse para vocês escutarem o cheiro. Escutarem o cheiro. Escutarem o cheiro. Escuta o cheiro. Sente o cheiro. E para mim, eu não sei a história do cuscuz paulista na íntegra da história da culinária, mas para mim é um prato de muito apego emocional, que era o único prato, acho que não, mentira. Minha mãe fazia 2 pratos, 3. Ela fazia um brigadeiro perfeito, ela fazia o cuscuz, ela fazia o arroz, um risoto de pimentão, que era o máximo também. Eu acho que era isso. Não, é mais 4. Ela fazia também carne louca, que eu quero gravar. Nossa, maravilhosa. E o meu irmão Flávio amava cuscuz, então toda vez que tinha alguma festa em casa, acabava que rolava o cuscuz paulista. Então, voltando para a receita, já coloquei o óleo, coloquei a cebola, depois coloquei o alho, aí foi o tomate. Tudo brunoise, cortado pequenininho. Depois eu coloquei os pimentões, a azeitona, o milho. Agora eu vou para a ervilha, que eu gosto de comprar a congelada, eu acho ela muito mais saborosa. Sabe o que eu queria fazer? Chamar minha vizinha afegã para provar não é, paquistanesa, né? Aquela da receita do Paquistão, para provar o nosso cuscuz, só para ver o que ela acha dele. Vamos ver se a gente consegue puxar ela. Então tá, é um grande refogado, galera. Foi a ervilha, agora eu vou colocar palmito, também picado em rodela. E é tão interessante, né, que a gente tá na América e tudo isso a gente encontra aqui. Aqui no Empório, do lado de casa, eu falo, eu sou muito abençoada. Abriram um restaurante um supermercado, quer dizer, um supermercado com café. Brasileiro a 7 minutos da minha casa. Então tudo. No Natal tinha até panetone de Caribe da Garoto, sabe aquele chocolate com banana? Ai, maravilhoso. Então a gente não sente falta de nada, de nada. Como eu sempre digo, Orlando é a melhor cidade do Brasil para se viver. E foi uma mão na roda, porque dei um pulinho ali e consegui tudo. Farinha de milho flocada, maravilhoso. Bom, vamos lá. Então, pimenta é sempre um problema, né? Eu vou colocar só um dedinho da malagueta, porque não é todo mundo que gosta, então foi literalmente um dedinho dela. Isso é coisa minha. Tem gente que faz o cuscuz de sardinha, né? Eu prefiro fazer o de camarão, eu acho que fica mais bonito. Mas eu coloco um pouquinho de alite. Então, um pouquinho assim, é um filetinho de alite, que também alite não é uma coisa que todo mundo gosta. Então, tem que sempre tomar cuidado. Mas tudo se resolve, se por acaso o alite ficar muito forte, só colocar um pouco d'água que tudo se resolve. Isso é alite. Eu coloco muito pouco, porque ele é muito forte, ele é muito salgado. Molho de tomate. Pode ser o pomarola do Brasil, o que vocês preferirem. Aqui eu tô colocando molho de tomate, sabe quando lava a lata com água? Então tem um molho de tomate e uma aguinha lavadinha. Agora vocês podem ver que já virou consistência de um refogado, né? Nessa hora eu sempre gosto de colocar um pouquinho de sal. Lembra do caldo de legumes com camarão que eu falei que tinha feito? Vou colocar ele na panela ahorita, agora. E só depois disso a gente testa o sal. Gente, o cuscuz, aqui toda vez que tem festa das amigas, final do ano passado, a gente teve uma festa do pijama de Natal na casa da Jo, minha amiga, aquela que eu entrevistei, com todas as meninas que eu entrevistei, Capri, com a Fabi, com a Anitta, e tinha muito prato com camarão. Eu falei assim, gente, tem muito prato com camarão, eu vou pular o cuscuz, deixo o cuscuz paulista para outro momento, eu vou fazer canjiquinha, que também é outro prato que eu amo. Não, Gi, pelo amor de Deus, a gente tá indo só para comer o seu cuscuz. Então, onde tem cuscuz, sempre tem plateia. É muito interessante. E é um prato, assim, tão simples, que vale a pena fazer. Eu tenho um amigo em Arapongas que diz que agora ele tá o profissional do cuscuz, o Léo. Léo, um beijo, te amo. Mas acho que o meu vai ficar melhor que o teu.
Ai, Thelminha, você me faz chorar com essas perguntas. Ela não aparece, mas tá ali atrás falando. Fala, Thelma, fala, qual foi a pergunta? Gi, a cozinha tá voltando pra tua vida agora? Eu acho que eu tô fazendo as pazes com ela. Uh! Anos de cozinha. Briguei com ela, fiquei revoltada por causa de visto, tarará. E agora, no final do ano passado, do nada, eu falei assim, tô com uma vontade de fazer uma feijoada. Falei com as minhas amigas, se eu fizer uma feijoada, vocês vão? Minha filha, deu 30 pessoas aqui nessa casa, chamamos o pagode. Todo mundo ficou, Giovana, que feijoada é essa? Minha filha no dia seguinte falou, mãe, sério, eu nunca comi uma feijoada tão boa na minha vida. Eu acho que eu tô fazendo as pazes com a cozinha. Eu sei, eu domino as panelas, mas eu tava meio chateada. Mas agora eu acho que ela vai voltar. Vamos trabalhar no livro, de repente, despacito, a gente volta com muito amor. Enfim, para de chorar, tudo refogado. Eu coloco o camarão sempre por último, porque o camarão para ficar borrachudo é 2 minutos, né? Então eu vou até pegar um a um. Aliás, montinhos por montinhos, porque aqui eu temperei o camarão com limão, um limão, alho e sal. Aí juntou um caldinho aqui embaixo, que eu não quero esse caldinho no prato, porque o cuscuz ele já é naturalmente ácido, né? Não precisa dessa acidez. E o camarão, novamente, é muito rápido. É tipo o Nissimi hoje, galera. Tem que colocar e já finalizar, porque senão ele fica borrachudo. Vou deixar ele cozinhar aqui uns 2 minutinhos. E vou lá. Vamos voltar. Ok. Então, camarão cozidinho. 3 minutinhos, galera. Não deixa mais que isso, porque ele pra endurecer é uma coisa. Farinha de milho flocada. Só que na minha infância eu fazia farofa de ovo. Fritava o ovo e colocava essa farinha. Gente, é literalmente isso. Agora aqui é mexer, informar e decorar. Óbvio, dar uma segunda testada no sal. Agora ele vai pular, que não suje o meu pijama, senhor cuscuz. Pula, mas pula de leve. Pula bonitinho. Então, uma vez essa massa feita, novamente, a gente pode informar do jeito que quiser. O mais tradicional no Brasil é a forma de pudim, né? Mas repetindo, eu faço finger food no copinho de café e desenformo. Aí no copinho de café, como é pequenininho, para decorar eu coloco ovinho de codorna. Fica bem bonitinho. Ovinho de codorna e um camarãozinho pequenininho. Eu prefiro cuscuz mais... Se a gente erra a mão na farinha, ele fica borrachudo também, igual o camarão. Ele fica duro, né? Então eu prefiro ir colocando a farinha aos poucos para que ele fique mais molhadinho. Nossa, gente, eu fiz tanto cuscuz na época que eu trabalhava no Planalto, num restaurante, num buffet lá em Londrina. Quantos e quantos cuscuz eu já desenformei nessa vida. Socorro. Acho que é por isso, né? A gente fica com os momentos em que trabalhava por necessidade. Claro que tinha paixão, mas trabalhava para a profissão. Acho que foi isso que me deixou um pouquinho às avessas da cozinha, mas tá voltando. Ela vai voltar, vamos fazer o livro acontecer e tudo será lindo. Projeto do ano. E é isso. Olha que difícil. Agora a gente vai decorar e desinformar. Antes eu vou informar, pelo óbvio, né? Eu vou deixar esse bem molhadinho, que o outro ficou durinho. Voltando aqui, finalizei com a salsinha e a cebolinha. E agora vamos informar. Para informar, lembra que a Carla esqueceu de untar o cuscuz e daí o cuscuz caiu inteiro? A forma já está untada. Aqui a gente tem aquele sprayzinho que é bem gostoso de untar, mas no Brasil, óbvio, né? Óleo e guardanapo e tá ótimo. Para ficar a cara da vovó, a gente vai fazer aquele esquema de colocar ovo e tomate em cima. Então, esse camarão aqui,
só para decorar. Eu selei ele no alho e no óleo só. Então, 2 camarões, um tomate, uma salsinha, um ovo. E assim sucessivamente. 2 camarões, um tomate, uma salsinha, um ovo. Quantos vão caber? 2 camarões, um tomate. Agora certo. Uma salsinha e um ovo. Daí, a gente vai colocar massa. Poxa, não tá limpa, tá limpa. Coloca a massa, comprime a massa. É legal colocar primeiro em cima dos tomates e do ovo, depois a gente faz a compressão. Tá vendo como ele ficou molhadinho? Não pode errar a mão na farinha de milho. Eu fiz um outro para teste. Eu estava com medo de não desenformar esse aqui a tempo, mas ele vai desenformar. Ele desenforma muito fácil, muito rápido. Vontade de bater na porta da vizinha, ver se ela tá ali pra provar. A gente prova a comida deles, né? Eles têm que provar nossa também, preferido. Vou fazer isso, vou gravar com a vizinha. Uma coisa que ela coma. Pra entender o que é a nossa culinária. Ó, espátula. Thelminha, o prato tá pronto, Thelminha? Pra gente desenformar ele? Aqui em cima de mim, né? A gente já pega. Pronto, aí você dá uma massageada nele. Querido cuscuz, obrigada por me ajudar a reinventar a culinária na minha vida. Sou grata. E agora é só desenformar, galera. Coisa simples. Sabe o que é o problema? Não tem ninguém para comer minha comida. A Thelma não come camarão. E eu sou bariátrica, não consigo comer muito. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar as minhas amigas que vão comer esse cuscuz logo mais à noite. Aí, né? Aí a gente põe no vídeo. Agora, se quebrar, não tem problema, a gente arruma. Vamos, tio. Vamos. Não quer sair. O outro saiu tão facinho, né, Thelma? Esperar. Opa! Fazer um batuque. Vamos, tio! Yes! É isso, galera. Olha que simprinho, 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 simprinho. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de verdinho. Deixar ele mais bonitinho. Será que eu coloco salsinha? Cebolinha? O que vocês sugerem, galera? Então é isso, galera. Desafio do cuscuz. Meta dada. Missão dada. Missão cumprida. Vou salvar pra minha galera. E um beijo pra vocês aí. Segue a Gigi de pijama, segue a Gigi, clica aqui, bota não sei o que lá ali, sininho, talalá. Conto com vocês.